O Marco começa a palestra depois da vinheta de apresentação. Bom, agora nós vamos à nossa palestra final desse quinto Safras AgriWeek sobre clima. E essa palestra fica a cargo do nosso parceiro da Rural Clima, agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. O Marco, mais cedo, entrou em contato comigo e disse: cara, estou vindo para o Rio Grande do Sul, não sei se vai dar certo, vamos deixar a Ludmila aí em passo de espera, mas deu tudo certo, Marco, e já estamos em terras gaúchas, então. Bom dia, Marco. Bom dia, meu amigo Alessandro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Perfeito, tá ótimo, Marco. Cara, eu tava... deu aquelas coisas de voo, né? Deu uma adiantada. Eu falei, ai, Jesus amado, será que vai dar tempo de eu chegar? Graças a Deus deixei. Mas se Marco, eu não tivesse aqui... só para dar a orientação aí, que temos até, são 30 minutos a tua previsão aqui, temos até o meio-dia para a gente Mas o meu depois ir. negócio aqui é rápido, é sucinto, né? É, Porque quem mas, está nos acompanhando, quem nos assiste ali, sabe do que mais ou menos que a gente vai falar. Mas eu beleza. estou aqui na cidade gaúcha de Água Santa, onde eu vou fazer uma palestra agora à tarde, e graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui. A Ludmila está, para quem não conhece, a Ludmila é agrometeorologista também aqui da Rural Clima, ela está também a postos para ir dando, né, os pitacos necessários também. Então, bora lá, que tem muita coisa para falar. Eu acho que a grande notícia que está deixando todo mundo aí é o fim da laninha, né? Essa notícia que saiu. Então, nós temos aí o fim já, certo, da laninha, desde a semana passada. Esse aqui é o boletim que sai toda segunda-feira da NOAA. Na semana passada, dia 13, ela já soltou esse informativo, igualzinho que soltou agora o dia 20, fim da laninha, estado neutro em observação, né? Tá, então o que dá para esperar daqui para frente com essa notícia? Para o sul, uma boa notícia, será que vem El Niño? Será que não vem? Né? Espera-se chuvas melhores para os próximos meses, aqui, não só aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu estou, mas para toda a região sul, e para o Mapito, para o Nordeste, será que pode vir uma seca? Né? Mas vamos tocar isso no curto prazo. Quando a gente olha a imagem de satélite de hoje, a gente observa, olha, eu estou aqui, esse é um pontinho aqui onde eu estou agora, né? Aqui do lado de Passo Fundo, para quem não conhece, a Água Santa fica aqui bem perto de Passo Fundo, então a gente já vê algumas áreas de instabilidades rondando aqui, né? Sobre o Uruguai e já ali na região de Bagé, Dom Pedrito, aqui. E com isso, essa quinta-feira será marcada aí por algumas chuvas na região de fronteira, e, no entanto, a zona de convergência intertropical está aqui, organizando toda essa linha de instabilidade sobre a região norte do Brasil. Reparem que, ao longo da semana, ainda se espera-se muitas chuvas sobre o Mato Grosso, sobre Goiás, Pará, Rondônia e principalmente aqui sobre o Maranhão e partes do Piauí. Essas chuvas no Mato Grosso está dificultando aí o finalzinho da colheita da soja, tem muita soja, alguma soja ainda para ser colhida, mas ainda de forma muito pontual, né? E quando a gente olha aqui, ó, vai vendo que as chuvas aos poucos estão retornando para o sul, então só vou me adiantar rapidinho aqui mostrando que quando a gente olha os próximos 5 dias, de hoje até o dia 27, ainda tem chuvas no sul e chovendo. Chove pouco menos em São Paulo, em Minas, o que até para o café, para a cana-de-açúcar será de suma importância, e para o plantio do milho safrinha, que nessas duas regiões estão bem atrasadas, mas quando a gente olha aí, ó, a última semana, os últimos dias
do mês de março, a gente observa que volta a chover bem de novo no Rio Grande, então o Rio Grande recebendo, o Sul recebendo bons volumes de chuvas, isso será de suma importância no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, mesmo na Argentina, uma condição boa, né, tirando a Argentina, Paraguai e o Sul, uma condição de milho safrinha, para o Rio Grande, condições boas para soja, ainda tem muita soja aqui ainda em fase de desenvolvimento, né, que é a soja safrinha, só que para essas regiões mais norte, no Mato Piba, começa a atrapalhar bastante a colheita da soja. E aí, para finalizar, na primeira semana de abril, as chuvas ainda continuando sobre o Brasil. Pouco menos aqui na região de São Paulo, o que vai ser bom para as culturas de cana-de-açúcar, por conta da colheita, para o café, tratos culturais. E aí, ó, quando a gente olha semanalmente, a gente observa o quê? Que há, sim, previsões de chuvas ao longo do mês de abril para grande parte das áreas produtoras de milho. Ou seja, as chuvas esse ano não devem cortar tão cedo como foi anos passados. Ah, mas Marco, não está mostrando nada de chuva lá na frente. Mas quando a gente olha o modelo mensal, reparem, há previsões de chuva sim. Isso porque, quando a gente olha o Pacífico mostrando já um aquecimento, você tem águas quentes já em toda essa porção leste e principalmente aqui, ó, eu vou pegar essa região, principalmente o Atlântico Sul, muito quente, ou seja, isso vai fazer com que as frentes frias consigam avançar e levar chuvas ao longo do mês de abril a grande parte das áreas produtoras de milho safrinha. Ou seja, até eu vi o Gil falando agora do algodão, que também será de suma importância para o algodão, então há uma previsão de que as chuvas se estendam um pouquinho até meados de abril. E depois, maio, ó, ainda pode acontecer uma ou outra pancada de chuvas na região do Cerrado. Lógico que de forma mais irregular, mas pode. Ir para o Paraná, sul do São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, que estão ainda com milho bastante atrasado, porque se plantou muito milho, é só ver os relatórios aqui do Safras de acompanhamento da evolução do plantio do milho, observa-se que tem muito milho plantado no Paraná, no Mato Grosso do Sul, até em São Paulo, agora no mês de março. Então, vai ser um ano bem parecido com o ano passado, onde você tem chuvas recorrentes. Isso traz uma condição relativamente boa para o milho. Pode faltar, ficar uma semana ou outra, né, sem chover agora em abril, no Mato Grosso, no Goiás? Pode, mas dificilmente vai passar 12 dias seguidos sem nada de chuvas nas regiões aí de milho safrinha ou de algodão, ou seja, uma condição extremamente favorável para o algodão esse ano. Mas, Marco, e como vai ficar a questão geada? É o que todo mundo quer saber. E aí eu vou me permitir mostrar, se vocês também vão ajudar, vou colocar aqui Paraná e vou colocar Maringá, certo? Está aqui bem mais ao norte do Paraná. E vamos dar uma olhada nos próximos 90 dias com relação a frio. Por enquanto, nada de frio. Eu não vou mostrar as outras regiões, porque vamos se concentrar só nessa daqui. Mas olha isso daqui, ó. Está mostrando algum frio? Pouco. No entanto, ou seja, milho safrinha passando ileso. No entanto, o que eu posso falar para vocês é que uma rodada ou outra, o modelo coloca um frio aqui, ó, entre final de maio e início de junho. Então, temos que tomar um pouco de cuidado esse ano com relação a frio, principalmente no quesito milho, porque como se está se plantando muito tarde,
o milho esse ano, principalmente no sul, Paraguai, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, a data limite para não ocorrer geadas, ou para que, mesmo que venham ocorrer geadas, o dano seja baixo, é dia 20 de junho, 15, 20 de junho. Ou seja, jogamos o problema um mês para frente. E junho já é cara de inverno. Então, entradas de massa de ar polar em junho não é anormal. Pelo contrário, é normal. Vai ter geada, então, Marco? Não sei. Geada a gente só sabe com 7 dias de antecedência. Antes disso, é um baro chute. Mas o fato é que o risco aumenta esse ano para geadas ali entre finalzinho de maio e junho. Horas o modelo dá, horas o modelo tira e ele fica oscilando. Mas o fato é que existe essa possibilidade, tá? Até por conta desse atraso. Em relação ao regime de chuvas, não vejo nenhum grande problema aí com relação ao milho safrinha. Lógico que vai ter muito milho precisando de água depois do dia 20 de abril. E talvez não vai ter. E se tiver, vai ser pontual. Aí a gente está até brincando aqui internamente junto com os nossos clientes, né, Alessandra? E até comentamos isso já algumas vezes, nos nossos bate-papos, é que aí vai ser uma loteria. Depois do dia 20 de abril. Que vai chover, isso é fato. Olha maio. Olha aqui, ainda tem chuvas. Olha São Paulo, olha Minas, olha Mato Grosso, olha, tirando o Vale, mas quem sabe pode vir uma onda, mas olha aqui um apito, ainda com algumas chuvas em maio. Desculpa. E olha junho, ainda com chuvas. Olha julho, algumas chuvas. E olha agosto, com chuvas. Ou seja, dificilmente nós estamos vendo meses sem nada de chuvas. Lógico que pode ter uma ou outra região que fique, e isso tudo está diretamente relacionado não com a formação de um El Niño. Por enquanto, a gente nem está cogitando a possibilidade do El Niño aqui na Rural Clima. Mas só o fato das águas do Pacífico saírem da Laninha, que a Laninha já é passada, isso é fato, já ficou no passado, a Laninha. Mas só o aquecimento das águas do Pacífico e uma tendência de ainda se manter no quente, essas águas, pelo menos ao longo dos próximos 12 meses, isso vai mudar o regime de chuvas no Brasil. Há uma tendência de chover melhor para o sul esse ano, ou para o centro-sul do Brasil. E isso pode trazer bons frutos aqui para o Brasil, principalmente no sul, onde foi tão impactado nas últimas 2 safras. Esse ano foi melhor a soja no Paraná, no Mato Grosso do Sul, teve uma quebrinha aqui, uma quebrinha ali, Rio Grande do Sul foi bastante ainda prejudicado, mas esse ano tudo está saindo, independentemente se vem El Niño ou não. Porque quando a gente pega o modelo do IRI, que foi dia 20, foi atualizado agora, dia 20, ou seja, 48 horas atrás, olha o que ele dá com relação... Quando você olha, eu vou até tirar aqui, ó, e vou estratificar isso. Quando você olha separadamente só o modelo dinâmico, são esses vários modelos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se a gente olhar só os modelos dinâmicos, não olhamos o modelo estatístico, você olha que você tem sim uma laninha. Não é um ninho, desculpa. Você tem sim um ninho. Tá aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. É um ninho. Quando a gente tira o dinâmico, tiramos o dinâmico e colocamos o estatístico, e colocamos a média dele, ele mostra, ó, desculpa, aqui, ó, que teremos uma laninha de quase neutra. Ó, é esse verde aqui, ó. Tá vendo aí, ó, na tela? É esse verde. Ou seja, está no limite. É um positivo
E aí, quando a gente coloca o consolidado, que é a média dos dois, dá uma olhada. Talvez você tenha muito mais uma neutralidade positiva, aqui, ó, os três, do que propriamente um aninho significativo, como foi anos passados. No entanto, vale salientar que toda vez que nós tivermos na história de aninhos e laninhas 2 ou 3 laninhas na sequência, nos próximos 24 meses, desculpa, deixa eu melhorar essa frase, ao longo dos próximos 24 meses, nós tivemos sim a formação de um El Niño. No entanto, um El Niño de fraca intensidade. Então, dizer hoje, dia 23 de março, que temos o surgimento de um El Niño, ainda é muito cedo para falar isso. O erro ainda é grande. Mas o fato de falarmos que mudou as características oceânicas, ou seja, saindo de um ambiente frio para um ambiente quente, com águas mais quentes, isso é fato, isso vai ocorrer e já está ocorrendo. Então, isso vai fazer com que as chuvas gradativamente comecem a descer, ou seja, comecem a vir mais para o sul. Olha o que aconteceu esse ano. Choveu bem no Paraná, choveu bem em Santa Catarina, choveu relativamente bem aqui no Rio Grande do Sul. Ah, mas Marco, aqui no Rio Grande do Sul teve áreas que foram tão ruins ou até piores do que o ano passado? Sim, sim, mas foi melhor, olha a safra. É o dobro do ano passado. Com quebras? Sim, mas foi o dobro já. Então, as chuvas ao longo estão descendo, ou seja, e aí pode trazer algumas secas um pouquinho mais longas nas regiões do Mapitobá, no Nordeste como um todo, tá? Então, em suma, e outra coisa, o fato das águas do Pacífico estarem mais quentes, mesmo que não ocorram El Niño de fato, mas só as águas do Pacífico estarem mais quentes, isso pode fazer com que as chuvas cheguem mais cedo. Então, a safra 23, 24, pode começar dentro da sua normalidade, assim que de soja, assim que terminar os vazios sanitários. Já a cana terá um longo período de umidade, ou seja, bons sinais para o segundo semestre. A cana não terá um ciclo longo de estresse hídrico. Para o café, isso já é um pouco mais de problema. Por quê? O café, quem é da cultura do café sabe muito bem, né? Gil, Alessandra, que trabalham com a cultura, sabe que o café precisa, agora no inverno, entre final de outono e inverno, de um período seco, de um estresse hídrico, para que os botões florais se amadureçam uniformemente e, lá, setembro, a hora que começar as chuvas, tem uma florada plena e única, ou 2 floradas no máximo. Esse ano, por a gente estar no Centro-Sul, todo mês chovendo, mesmo que seja uma única pancada de chuva, pegou um final de semana e choveu, um só, o estresse hídrico será menor. Isso pode fazer com que você tenha vários estágios de florada, e isso pode resultar em várias floradas ao longo de 23, resultando em 24 numa queda, não na produtividade, mas na qualidade, porque lá em 24, quando você for colher seu café, você vai ter grãos de todos os tipos, de todas as fases fenológicas juntos, ou seja, vai ter grão maduro com grão verde. Isso, para quem conhece a cultura do café, sabe que isso é horrível para gerar qualidade. Então, isso é um sinal de atenção. Para a cana, o ATR pode cair, a produção pode aumentar, a produtividade pode aumentar, mas o ATR pode cair porque você não tem um período bem definido de estresse hídrico para elevar, principalmente agora nos períodos de outono e inverno, as taxas de ATR. Então, isso pode resultar numa produtividade menor de açúcar, mas pode ser compensada por uma produção maior, já que você não vai ter um período longo de estresse hídrico. Então, o segundo semestre. Então, temos que sempre analisar isso. Soja, milho, algodão indo bem, feijão indo bem, certo? E a safra indo muito bem.
Então, Brasil, tudo caminhando para ir, até mesmo uma safra de inverno, muito bem agora no sul, com trigo, chovendo relativamente bem, muito parecido com o que nós vimos o ano passado. Daqui, ó, uma pode diferença entre o modelo estatístico e o dinâmico, Márcio, são modelos diferentes, tá? Isso traz uma certa... São tipos de modelos diferentes, são equações diferentes que geram dados diferentes, tá? Você tem aqui no modelo dinâmico de previsão, né, todos esses modelos, isso aqui é só entrar lá no IRI, e ele mostra o que é cada modelo, o que lê e tal, então você tem. E o modelo estatístico, ele tem uma outra, outros inputs que ele fala. Nós olhamos, eu, para falar a verdade, eu gosto muito mais do estatístico do que do dinâmico. O dinâmico, ele pega muito aquelas oscilações grandes. Se você olhar, ó, se eu tirar aqui o estatísticos daqui, ele dá desde aqui embaixo, ó, até um super. Tá vendo aqui, ó, que é australiano, ó. Ele está dando aqui em cima 1,73 e, ao mesmo tempo, ele retorna uma laninha. Então, já isso dinâmico, desculpa, o estatístico, ele já olha para alguns outros fatores e aí ele diminui um pouco essa variabilidade, ok? Mas a gente sempre olha esse daqui, ó. Vou até tirar, ó. Para mim, o que mais é essa média de todos eles, tá bom? É que se eu entrar nas particularidades aqui, o Alessandro e o pessoal das safras vai me mandar embora, por causa do tempo que a gente vai perder. Tá? Mas o Brasil é isso. Então, de uma forma geral, o que a gente está vendo é uma condição relativamente mais favorável a chuvas e poucos estresses hídricos. Agora, nesses próximos meses, ou até pelo menos agosto, setembro, ali quando começa a nova safra. E olhando agora para essa formação de um neutro positivo, pelo menos por enquanto, no oceano, sem que venha se formar o El Niño, porque falar de El Niño agora é muito prematuro e o grau de erro é gigantesco, temos que olhar os nossos concorrentes, e aí eu chamo Estados Unidos. Tá? Se você pegar os Estados Unidos, pegar aqui, está tendo chuvas regulares nos Estados Unidos, ou seja, condições hídricas até que relativamente favoráveis, tanto para a realização dos tratos culturais, quanto até mesmo lá na frente para o plantio. No entanto, o grande problema dos Estados Unidos não está sendo água, está sendo frio. As temperaturas estão muito baixas ainda. Devido à laninha ainda persistente no inverno, estou falando inverno deles, né? No nosso verão, inverno nos Estados Unidos, o inverno foi mais rigoroso, com várias nevascas, principalmente agora no mês final de fevereiro e março, muito frio aqui no meio oeste americano. Então, quando a gente pega aqui, ó, no último dia né, nessa série de 15 dias, e a gente olha lá no dia 6 de abril, olha as temperaturas mínimas, muito baixas, ou seja, o solo ainda vai estar, a temperatura do solo muito baixa. E quando a gente olha para as temperaturas máximas, dá uma olhada, não passam de 20 graus, ou seja, amplitude muito baixa. Tá? Não está aquecendo o solo. Quando a gente olha a anomalia de temperatura e vai lá na frente, olhar 10 a 16 de abril, 17 a 23, a gente observa que ainda as temperaturas vão estar baixas. Talvez isso seja um limitante para o rápido avanço do plantio do milho agora em abril e da soja em maio. Então, podemos ter, sim, problemas, eles, né? Ter problemas com relação a
a temperatura lá e nesse início de plantio. Então, pode ser que atrase um pouquinho o plantio em algumas regiões por conta de frio. No entanto, quando se fala em temperatura, desculpa, em chuva, não vejo problema nos Estados Unidos. Eu acho que vai chover relativamente bem. Pode até ter uma outra semana que chova mais, que atrase um pouco mais o plantio, mas de uma certa forma, eu não vejo problemas para os Estados Unidos ao longo dessa safra 23, 24. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma safra cheia para os Estados Unidos. Por ser um país continental, de dimensões continentais como é o Brasil, é difícil chover bem em todas as regiões, em todas as principais fases fenológicas. Mas o fato é que tudo está caminhando para que os Estados Unidos tenham uma safra relativamente boa esse ano. Então, se você pegar safras na América do Sul, boas, porque você deixou de ter a laninha, está indo para um aquecimento, se vai virar El Niño, ainda não sabemos, mas sabemos que ainda é uma condição relativamente melhor para chuvas, tanto para o Brasil quanto Paraguai, Argentina, ou seja, América do Sul. Para a América do Norte, ainda uma condição muito boa, porque a possibilidade de ter quebras acentuadas nos Estados Unidos é muito baixa. Outro fato também que temos que olhar é que, então, safra boa nos Estados Unidos agora, tudo caminhando para uma safra boa aqui na América do Sul, e outra coisa, plantio talvez mais cedo. Então, vocês tiveram aulas essa semana, né, aí dos consultores dos safras com relação a preços, mas olhando basicamente, eu vejo produções relativamente boas aí para frente, tanto nas Américas. Mas vale ressaltar um ponto, deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês com relação a clima. Se nós vamos ter um aquecimento das águas do Pacífico na faixa leste, ou seja, que banha do meio do Oceano Pacífico em direção à costa, né, aqui da América do Sul, por outro lado, a região da Ásia são águas mais frias, lei de física. Isso pode fazer com que as chuvas fiquem abaixo da média ou muito irregulares na Ásia, na Austrália, ou seja, podemos ter frustrações de safra na Austrália, na China, no Vietnã, e, ou seja, toda essa metade sul da Ásia e Oceania podem ter, sim, algumas frustrações de safra esse ano, devido à formação aí de águas quentes para o lado das Américas e águas frias para o lado da Ásia e da Oceania. Então, temos que observar isso com muita atenção, porque caso venha ocorrer uma frustração de safra na China, principalmente no quesito milho, quem sabe, café no Vietnã, cana na Índia, soja e milho na Austrália, né? Isso vai ser talvez um fator positivo aqui para o Brasil. Tá bom? Alessandro, amigos do Safras, era isso que eu tinha para falar. Marco, beleza? Ó, tem ainda um tempinho aí, se você for rápido aí no gatilho, no chat, pode fazer uma pergunta para o Marco, né? Enquanto isso, eu vou lembrar algumas coisas para vocês. Tem ali no chat também para você solicitar sua demonstração de 15 dias gratuitos da plataforma Safras. Tem o link ali no chat, né? Também lembro a você que temos, válido somente até hoje, 30% de desconto nos cursos com o cupom, use o cupom AgriWeek30. 30% de desconto, isso é inédito aí, todo esse desconto nos nossos AgriWeeks que a gente fez até aqui, essa nossa 5ª edição. Não sei se não temos mais nenhuma pergunta, Marco. Eu só vou te perguntar só uma coisa, então. Lembrando que, segunda-feira a gente sempre tem no Safras TV o nosso Clima na Semana, que eu faço junto com o Marco Antônio dos Santos.
bem legal. Agora, no nosso último, nessa segunda-feira, a gente fez uma projeção para o outono, está lá no nosso canal Safras TV. Marco, o pessoal do café está segurando o café, o pessoal da soja está segurando a soja, né? Está vendendo um pouco mais de milho. Dentro dessas nossas principais culturas, se fosse ter que fazer uma aposta, onde é que pode ter um problema climático, seja aqui ou seja lá fora, com essas mudanças aí que possa mudar aí muito o cenário do mercado? Porque, por enquanto, tudo leva a crer uma maior estabilidade depois que o Laninha finalmente se despediu, né? Olha, Alessandro, falar em El Niño e falar Laninha, cara, isso não significa que vai ter safras boas ou safras ruins, tá? Se você pegar a safra 17, 18 e 20 e 21, foram uma das maiores safras do Brasil, e foi anos de Laninha. A safra 15, 16 foi uma das piores safras do Brasil, e foi El Niño. Então, assim, colocar na conta do El Niño e da Laninha, ou do El Niño, que é uma safra, El Niño é safra boa e Laninha é safra ruim, olha, cara, eu tenho lá as minhas convicções que então, isso não é verdade, certo? Mas assim, ó, se eu colocasse, talvez, um problema na produção de na produtividade da ATR na cana-de-açúcar, problemas talvez no florescimento do café para a safra 24, talvez para o trigo, talvez muita chuva na hora da colheita, alguns pontos de atenção. Milho safrinha, talvez uma geada, não sei, é difícil falar de geada com muito longo prazo, mas acho que é a única coisa que talvez teria um impacto. Mas eu acho que o problema ficaria muito mais esse ano para a Ásia e a Austrália do que para as Américas. Marco, temos duas perguntas aqui do Martin Neusov e do Davi Caxias, que é sobre a safrinha. O Martin coloca: a perspectiva da safrinha é boa, e o Davi Caxias, de Campinas: otimismo para a safrinha, foi uma surpresa para mim, dada a quantidade de área plantada fora da janela. Muito obrigado pelas análises, Marco Antônio. Ó, o Davi Caxias, aqui de Campinas, né, além da minha terra, da minha cidade, assim, ó, o problema todo é que você colocou muita soja e muito milho em março, isso é verdade, é só ver os relatórios aí que a gente acompanha, né, Alessandro? Toda segunda-feira, nossos bate-papos, você mostra como que estava a evolução né, do plantio, e a gente viu quanto milho. Pode cair um pouco a produtividade? Pode cair um pouco, só que aumentou a área, muita área foi plantada de milho. O Molinari pode falar muito bem disso, que é a área dele. Mas, com relação, olhando o clima, eu só estou olhando o clima. O clima vai ser relativamente bom, vai ter chuvas. Mesmo os milhos plantados podem receber milhos plantados agora em março, podem receber uma outra chuva ali no final de abril, início de maio, e ter um ganho de produtividade. Eu acho particularmente que esse ano, se não tiver uma geada ali em maio e junho, estou falando se não, né? Se com letras garrafais, piscando e tal, se isso não tiver, eu acho que é uma safra muito maior do que a do ano passado. Excelente, Marco. Não temos mais perguntas, estamos quase batendo o sino ao meio-dia agora. Marco, muito obrigado. Obrigado pela parceria e pelo apoio, pela correria para chegar, para conseguir a gente fazer a tua participação. Agradeço muito, Marco. Eu que agradeço demais sempre a confiança que a Safras deposita na Rural Clima, não só no profissional Marco Antônio, mas na equipe Rural Clima, porque se eu não conseguisse, a Ludmilla ia fazer do mesmo jeito. Então, de uma forma geral, agradeço muito e agradeço a todos que nos assistiram aí ao longo disso. Fiquei sabendo, eu vi alguns pedaços do AgroWeek ao longo dessa semana, foi maravilhoso, assisti algumas palestras, foram maravilhosas, né? O serviço do Safras é maravilhoso, e eu coloco a Rural Clima à disposição aí de quem quiser conhecer mais, saber mais,
fiquem à vontade de entrar em contato com a gente e tirar suas dúvidas aí, tá bom? Valeu, Marco. Vou te liberar aí que hoje está na nossa terra e vai comer um bom churrasco, com certeza. Um abraço. O pessoal aqui já está aqui me esperando para me levar lá para o dia de campo, lá, para almoçar. Beleza, Marcão. Forte abraço aí. Abraço. Obrigado. A Adriana, do nosso marketing, lembra que para os participantes que desejarem receber certificado de participação, envie o pedido com seu nome para o e-mail marketing@cma.com.br. Gilberto Santos faz um último comentário, obrigado pelas análises. E, então, chegamos ao final do nosso 5º Safras AgriWeek. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesses 3 dias de evento e anunciar que, devido à grande participação de vocês, Safras e Mercado já está preparando a 6ª edição do Safras AgriWeek, que será em novembro de 2023. Fique ligado para saber a data exata adiante. Obrigado aos nossos parceiros apoiadores. Lembro, os 30% de desconto nos cursos com cupom válido somente até hoje. Use o cupom AgriWeek30, reforçando também que aproveitem para solicitar, portanto, a demonstração da plataforma Safras, que foi ofertada durante esse 5º Safras AgriWeek. Lá vocês encontrarão todas as palestras desses 3 dias de eventos dentro de alguns dias, além de todo o conteúdo produzido pelos jornalistas e consultores de safras e mercado. Convido também a visitarem o nosso site, safras.com.br, e conferir a nossa agenda de cursos com os analistas. Conheçam as nossas redes sociais e o canal da Agência Safras no Telegram, além do nosso canal Safras TV no YouTube. Agradeço aos nossos consultores, meus colegas jornalistas da Agência Safras e Mercado, ao marketing de CMA Safras e ao pessoal do setor operacional de Safras e da CMA, especialmente na figura do nosso Carlos Soares, que garantiram a transmissão do evento. Muito obrigado mais uma vez aos participantes, um bom dia a todos e até breve.